Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como tem sido a minha experiência de usar um planner. Para começar, muita gente não entende muito bem o que é um planner, qual é a diferença para agenda tradicional. Então a agenda ela é algo bem fixo, digamos assim, ela tem um layout pronto, não é personalizável e no meu ponto de vista ela serve basicamente para a gente anotar compromissos. Então, pra mim, me vem muito a imagem de, por exemplo, manicure, cabeleireira, tal dia, em tal horário eu vou atender aquela cliente e é isso, né? Então, desde pequena eu acho agendas lindas, tive várias, mas eu nunca usei muito, até porque eu nunca tive muito compromisso quando eu era mais nova. Então, essa é a ideia da agenda. Ela vai ter ali os dias, o layout pode mudar um pouco, né? Dá pra ter uma visualização semanal. Algumas têm horário e outras não, daí vem calendários para você se achar, mas é basicamente isso. O planner, ele é um pouco mais personalizável e acho que o foco ele muda um pouco. Além de dar pra gente marcar os compromissos, é claro, a gente consegue também anotar tarefas. Então, compromisso é algo que tem um horário fixo, que é com outra pessoa, e a tarefa é algo, por exemplo, eu quero dar banho na minha cachorra, né? É uma tarefa que eu quero fazer. E a gente também consegue monitorar hábitos, as nossas emoções, fazer um controle financeiro. Isso depende muito. Olha o telefone. O que você vai fazer, além de ter ali uma organização dos seus compromissos e tarefas, o que você vai ter de extra, depende muito do planner. Então, acaba que ele é algo mais flexível, personalizável e que tem um espaço dedicado também para as tarefas. E a gente tem uma terceira categoria, que é o Bullet Journal, que a ideia dele é ser 100% customizável. Então, você não vai comprar um Bullet Journal, você vai comprar um caderno, usa-se muito o caderno pontilhado para isso, e você vai fazer todo o layout, todo o design, tudo é você que faz. Então, ele te dá 100% de autonomia para criar. Uns 2 anos atrás, eu acho, eu peguei um caderninho aqui que eu tinha mesmo, e eu fiz o meu próprio bullet journal e eu achava legal, porque aí eu fazia... Tem aquelas semanas que a gente não sente tanta necessidade, né? Mas aí quando eu tinha essa necessidade eu fazia, e daí no meio das páginas eu podia anotar o que eu quisesse. Era interessante, mas ele demanda que você faça tudo, então às vezes pode complicar um pouco. E também tem a questão de ficar bonito ou não, né? Porque no Pinterest tem muita coisa, mas as minhas habilidades nunca foram muito desenvolvidas, assim, pra esse lado artístico. Então ficava bem simplesinho. O planner eu comecei a usar ano passado, eu comprei um bem simplesinho da Tilibra, pra ver se eu ia me acostumar ou não. Na verdade eu ia comprar, mas eu acabei ganhando. E eu vi que ok, eu tava usando, alguns momentos a gente acaba usando um pouco menos, mas como esse ano a gente ia continuar em casa, eu achei que valia a pena investir num planner um pouco mais caro. Porque no geral eles são bem carinhos, tá? Em torno de R$ 100 um planner. O da Tilibra, que é um pouco mais barato, uns 20, R$ 30, mas ele é mais simplesinho. Então eu comprei o da Gravitando, a lojinha da Gabi. Eu sigo ela há muito tempo, desde que ela trabalhava com o YouTube. E achei que o planner, ele atendia as minhas necessidades, o preço era um dos mais em conta. E achei que valia a pena comprar. Porque o que eu percebi ano passado, e que é uma observação assim pro planner. Pra eu conseguir usar, eu tenho que deixar ele aberto e na página, assim, do compromisso diário. Porque senão eu esqueço. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Como usar o planner? Vai ter que criar o hábito. Então, a minha primeira dica é deixa ele em cima da escrivaninha. Aí, se eu ficasse, né, na minha rotina normal, que eu saía pra escola todo dia, ele é pesado, ele é difícil de levar. Então, tem essa complicação, assim. Eu acho que tem que pensar nisso quando for comprar um planner. O legal também é você criar um hábitozinho, que eu ainda não criei, mas enfim, um dia pra você pelo menos dar uma preenchida geral nele, nas coisas fixas, nos compromissos mesmo, porque eu gosto de ir pensando as tarefas um dia, com um dia de antecedência, mais ou menos. Uma coisa que me gera frustração é eu anotar, tipo, na segunda-feira várias tarefas que eu quero fazer e não fazer, e aí eu já sinto que eu comecei a semana errada. Então isso também é uma coisa que tá me pegando, assim, se eu gosto de ter essa divisão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou se eu prefiro ter simplesmente uma lista de tarefas, sabe? É algo que eu tô ainda tentando pensar. Mas, então, vou compartilhar as especificidades do meu planner
E eu quero ressaltar que nada aqui é uma crítica ao planner da Gravitando, tá? Ele é perfeito, lindo, maravilhoso, mas é o que eu observei da minha utilização com ele. Então, cada mesinho começa aqui, tem cores diferentes que se repetem, né? Esse planner, ele não é datado. O que isso quer dizer? Que ele vem vazio. Aqui não tá escrito qual mês que é. Aqui dentro também não tá escrito os dias, né, da semana, não tá preenchido. Isso é você que vai preencher. Eu não queria um planner não datado. Eu achei que ele tivesse as datas. Mas depois eu achei interessante, porque se, por exemplo, janeiro é um mês que eu tô de férias, eu não vou usar o planner. Eu não preciso gastar aquele mês de janeiro e deixar em branco. Eu posso continuar usando ano que vem esse planner. Eu não preciso me prender a ter um por ano, sabe? Isso eu acho que acaba sendo interessante. Então aqui eu sempre tento fazer algo bonito e não consigo, daí já começa a frustração da pessoa. Depois a gente vem aqui pro mood, que seria para você anotar o seu humor ao longo dos dias. É algo que eu acho muito interessante, que eu queria muito fazer, mas que eu nunca lembro. Eu até botei essa cordinha que não vem... Ops, desgrudei do lado errado. Mas enfim, eu coloquei essa cordinha que não vem junto pra eu marcar essas páginas e eu lembrar, porque ele vai ficar, por exemplo, aberto aqui nesse dia. Ele vai estar assim, aberto na minha mesa. E aí a cordinha eu deixo nas outras páginas que eu quero lembrar de marcar. Essa foi uma estratégia que eu criei. E acaba que eu esqueço, mas eu acho muito legal a gente ter esse registro do nosso humor ao longo do mês. Principalmente ali as meninas, para entender quanto a TPM afeta a gente no nosso humor, então é bem legal. Depois tem essas metas do mês, que eu achei muito legal. Eu sou uma pessoa que sempre quero fazer 1000 coisas, então eu defini o que é plausível eu fazer esse mês, eu acho que é importante, para eu não criar aquelas expectativas gigantescas. Então, mesmo que eu não continue com um planner, eu sempre quero fazer essas metas do mês. Eu acho que faz muito sentido. Na sequência, a gente tem aqui o Habit Tracker, que é um monitorador de hábitos, digamos assim. Você preenche aqui os seus hábitos que você quer manter, e aí você vai vendo ao longo do mês o que preencheu, quais dias você fez, quais dias não fez. Eu não sei se eu gosto desse layout na horizontal. Tem uns que é tipo um mini calendáriozinho com os dias, e aí é separado para cada hábito. Talvez me agrade um pouco mais, tá? Então eu acabo também não lembrando de preencher o Habit Tracker, por mais que eu ache importante. Depois tem essa página aqui, filmes, séries, livros. Isso aqui não vai ter em todo o planner, essas coisas que eu tô mostrando, tá, pessoal? Por isso que é interessante vocês saberem minhas observações, pra vocês verem se faz sentido ou não. Eu acho legal, tá? Nem sempre eu lembro de anotar aqui, mas eu acho que é interessante pra fazer um registro. Depois a gente tem aqui a organização mensal, que eu particularmente acho que fica apertado aqui no planner. Eu preferiria imprimir uma folha de ofício. Mas isso não é um defeito do planner, é porque é o tamanho dele. Não teria como ser diferente. Mas eu não sei, eu quase não uso esse calendário mensal aqui. E aí depois a gente entra então na divisão semanal. Eu fiz questão que os dias fossem na horizontal, então segunda, terça. Tem alguns que é na vertical, mas eu acho que fica muito apertado e não gosto, mas depende da sua organização. Ele tem também as prioridades da semana aqui em cima, que eu acho muito interessante de novo, pra gente escolher o que de fato faz sentido. E também acho legal escolher uma grande prioridade e focar nela ao longo da semana. Pra mim, isso ajuda bastante a eu não me sentir... Porque eu tô sempre me cobrando muito e pra fazer muita coisa. E aí, quando eu não faço, eu fico muito frustrada. Então, também é legal você olhar, né, a cada semana, quais das prioridades do mês que eu ainda não coloquei em prática e que eu posso pôr essa semana, sabe? Dá pra fazer essa conexão. E aí ele tem esse lado aqui, que ele é pontilhado, que você pode usar simplesmente para decorar. Eu nunca decoro meu planner, tá? Só uso caneta colorida. E esse outro lado aqui, que ele tem esses quadradinhos, que é pra gente fazer uma checklist, ou enfim, dar o check, dar o certinho, que é, então, algo que muitas pessoas consideram prazeroso. Então, eu vou anotar aqui, dar banho na minha cachorra, marcar médico, corrigir provas, coisas assim. E aí a ideia é que aqui a gente dê um check nas tarefas de cada dia. Nesse pontilhado, eu normalmente uso para colocar compromissos fixos. Então, se eu tiver um médico, que é um horário marcado, eu coloco aqui.
Se eu tiver uma aula particular, eu coloco o horário e coloco a aula aqui. Então, tudo que é fixo eu uso desse lado e tudo que é compromissos, assim, de tarefas que eu quero fazer, eu deixo nesse lado do checklist. Esse tamanho pra mim a princípio é bom, mas eu tenho uma questão com coisas delimitadas, assim, espaço muito fechado. Eu não gosto muito, então eu acho que por isso também eu tô repensando o planner, porque o layout dele vai ser o mesmo pro ano inteiro. E eu não sei se eu gosto disso ou se eu prefiro ir imprimindo, enfim, tô pensando. E ele não tem muito aqui, ó, um espaço, por exemplo, pra eu simplesmente listar todas as tarefas que eu quero fazer na semana. Eu acho que a organização semanal, pra mim, faz mais sentido. Porque se eu delimito uma data e eu não fiz, eu fico frustrada. Então, até por isso eu tô pensando um pouco em usar cada vez mais o Notion, que a Clara Bousada, eu fiz o curso dela de organização, né? Teria aqui atrás umas folhas pontilhadas a mais em cada mês que eu poderia usar, mas eu acabo não lembrando de usar. Então, eu tenho tentado partir pro digital porque eu sinto que ele não é tão fixo, sabe? As coisas não são tão fixas. Mas algumas coisas eu ainda gosto no papel. Então, aí eu sei, eu sou uma pessoa muito complicada. Eu também me acho. E no final do mês, ele tem aqui um controle financeiro, que ele tem entradas, gastos fixos, gastos variáveis e a wishlist, então coisas que você quer comprar. Eu não uso. Primeiro porque tá no fim do mês, então, tipo assim, tá muito longe do que tá aberto em cima da escrivaninha. E em segundo lugar, que não é um layout que eu costumo usar, né? Se eu for fazer esse controle financeiro, eu prefiro fazer online. Então, no geral, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem algumas coisas a mais aqui o planner. Porque isso, peguem ali os meus comentários e vejam a partir disso o que vai fazer sentido, que estilo de planner vocês acham que vão gostar mais. Então, aqui ele tem no início o calendário 2021, 2022. Ele tem aqui algumas metas, tipo a maior meta, que a minha era a organização, eu já comentei aqui num vídeo, várias coisas aqui. E tem um espacinho para fazer planejamentos mensais, metas mensais, não sei, que como vocês podem ver, eu não preenchi. Então, eu acho que o planner é válido se você for usar, né? Se você acha que consegue criar esse hábito, é legal, tipo um domingo ou toda noite você pensar nas tarefas pro dia seguinte, ó. Esse é ele, fechadinho, bonitinho. E aí aqui, ó, tem os meses, isso eu acho muito legal. Tem os meses aqui, então tu pode ir direto, né? Tu consegue usar isso pra puxar e ir até o mês que tu quer. Mas aí vai muito do uso pessoal de cada um e de prestar bastante atenção de qual é o layout, né? Se vocês acham que vão gostar mais em coluna ou mais na horizontal, enfim, acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado e olhar quais extras que fazem sentido ou não. Eu tô participando do Hábitos Clube, que é do perfil no Instagram Hábitos que Mudam, que eu super sugiro vocês seguirem. E é uma assinatura mensal onde a gente recebe um pack de organização. Então, a cada mês elas estão mandando calendários, coisas assim, que eu particularmente acho que talvez valha a pena eu imprimir para cada mês. Então, ano que vem eu tô pensando se eu vou comprar um planner de novo. Se eu comprar, provavelmente vai ser o da Tilibra, que é mais baratinho. Ou se eu vou simplesmente usar esses trackers que daí você imprime. Basicamente um layout pronto, você imprime e anota o que precisa. Então eu tô ainda pensando. E eu quero deixar uma dica extra, que é a caneta que apaga, tem várias. Essa minha é da Pilot, eu comprei na Calunga. A Chata de Galocha que deu essa dica. Eu não gosto de anotar lápis no planner, tá? Mas eu também não gosto de ficar rasura. Então a pessoa é chata, entendeu? Aí eu achei legal essa caneta, porque você consegue apagar. Claro, tem a questão, tipo, se deixar a folha no sol escrita com essa caneta, ela pode apagar sozinha. Mas o planner não é uma coisa assim que, nossa, eu preciso ter essa noção daqui a 20 anos. Não, nem daqui a um ano, é tipo pra agora. Então eu acho bem legal, eu já vi preta, vermelha e azul. E então fica a dica pra vocês, chatos de plantão que nem eu, que dá pra usar essa caneta. Lá no meu Instagram eu tô postando vários conteúdos sobre organização, livros, filmes, séries, enfim, um pouco de tudo. Então não deixem de me seguir lá, @profcamilagasparim.
Eu também gostaria muito que vocês curtissem o vídeo se ele foi útil, se inscrevam aqui no canal que me ajuda muito e deixem nos comentários se vocês usam Planner, como vocês se organizam, o que vocês acham que funciona, que eu vou ficar bem curiosa pra saber. Nos vemos no próximo vídeo, muito obrigada por assistirem, beijinhos!